Olá, turminha. Olá, terceiro ano. Olha nós aqui outra vez, a nossa disciplina de História. Bem, pessoal, como a gente vem fazendo sempre aqui nas nossas disciplinas, nós começamos as nossas aulas aí, corrigindo as páginas, né, que foram passadas aí para casa, para que vocês possam aí corrigir a tarefinha de vocês. Quem não fez aí correto, com a proposta, né, do jeito que era, aí a tia Diana vai dar uma ajudinha a vocês agora, tá ok? Então, vamos lá. Vamos corrigir a página 35, que foi a nossa página para casa, né, que eu mandei, para que vocês realizassem aí. Então, vamos lá, pessoal. Bem simples, foi uma página bem breve, né, foram só duas questões, em que, na primeira questão, você ia responder o que são centros históricos. E no livro de vocês, né, lá no conteúdo de centros históricos, nós temos aí a resposta, né, gente? Mas aí o que você aprendeu sobre os centros históricos, sobre tudo que foi dito, tudo que foi falado, explicado na videoaula, acho que deu material aí para que vocês possam responder, né? Então, os centros históricos, né, gente, aí são lugares, né, que apresentam aí uma importância histórica e cultural muito, muito grande, né, de uma riqueza artística e importância para toda a humanidade, como foi dito lá na videoaula e no livro de vocês também, ok? Na segunda questão, cada centro histórico do Brasil teve uma importância na construção da nossa nação, né? Lá em Olinda, que eu também especifiquei no slide para vocês conhecer o Centro Cultural de Olinda. Por exemplo, ela foi fundada em 1532 pelo donatário Duarte Coelho. Então, ela foi a capital pernambucana e principal polo econômico da capitania de Pernambuco, tá, gente? No século XVI. Então, vocês iriam aí só colorir mesmo esse centro cultural aí, certo? Esse patrimônio histórico aí da cidade de Olinda. É só para colorir mesmo, tá bom? Então, feito aqui a nossa correção, né, da nossa aula passada, hoje nós vamos avançar um pouquinho a nossa aula e vamos estudar sobre a história do município, tá, gente? Então, nós vamos conhecer hoje esse conteúdo, que é a história do município, tá? Vamos lá. A história de um município apresenta fatos, acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento do município, não é o seu nascimento não, tá, crianças? Até os dias atuais. Cada município tem a sua história e apresenta características próprias. Lembrem disso, crianças. Cada município, ele tem a sua história e ele apresenta características próprias. Vocês vão já entender o que é isso. Ou seja, eles apresentam patrimônios simbólicos únicos. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha, vamos já entender como é que isso funciona. Esses patrimônios, eles são formados por aspectos naturais, como as formações geológicas, montanhas e serras e etc. Há também, gente, os bens sociais construídos, como, por exemplo, as construções onde existem monumentos de sua fundação, locais como sítios históricos que guardam residências de um período antigo, tá? Então, tudo isso é que faz a história de um município, ok? Mais uma vez, para vocês entenderem. Ó, o conjunto desses bens compõe o patrimônio cultural, e esse pode ser classificado de duas formas. Gente, olha, a história do município, ela acontece dessa forma, tá? Vamos só revisar aqui um pouquinho. Cada município, ele tem a sua própria história, porque ele apresenta características próprias do lugar. Vocês vão entender isso mais na frente. O conjunto desses bens, né, desses patrimônios, eles podem ser classificados de duas formas, ó. Os bens materiais e os bens imateriais. Ó, material e imaterial, que é o tocável, material, e o intocável. Tia Diana, como é que eu vou entender isso? Vamos lá. Olha, quando eu falei que os municípios apresentam características próprias, gente, eu digo isso daqui. Isso aqui é a Serra de Guaramiranga.
Somente lá na Serra de Guaramiranga existe a serra dessa forma. Existe outro município que seja serra? Existe, mas a serra vai ser diferente. Então, o que que acontece? Ele carrega essa característica própria, certo? Em todo lugar, em TV, no celular, que vocês veem essa figura, vocês vão associar essa figura aonde? Ao município de Guaramiranga, porque ele é típico de Guaramiranga. Ele só existe lá dessa forma, ok? Vamos lá. Nos patrimônios que eu trago de patrimônios, eu falo sobre os bens imóveis e os bens móveis, né, gente? E eu trago também aí os patrimônio cultural. O que é um patrimônio cultural? São obras, são construções que se apresentam aí nas cidades. E eu trago esse exemplo aqui na cidade de Fortaleza, como aqui a Igreja da Sé e o Mercado Central, ok? Então, esse é um patrimônio cultural da cidade, né? Mas eu ainda classifico esses patrimônios de bens imóveis, não é? Eu não digo que eles são classificados de duas formas. Então, o que são os bens imóveis? São obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, certo? Olha, tá vendo? São obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Eu vou trazer exemplos disso para que vocês possam aí aprender. Olha, quando eu digo que é uma arquitetura, gente, é isso daqui. É uma arquitetura, uma construção urbana, é uma coisa que tem na cidade, foi construída pelo homem, ok? Escultura, olha, essa aqui é a estátua de Iracema, lá na praia de Iracema também, que é uma escultura, né? E sítios arqueológicos, aqui, ó, são os locais onde as pessoas encontram aí coisas antigas, né? Esse sítio arqueológico é lá na região do Cariri. E o que são os bens móveis, né? Os bens móveis são as coleções arqueológicas, acervos dos museus, documentos bibliográficos, arquivos, vídeos e fotos e filmes. Gente, lá aqui, ó, sítios arqueológicos é o local onde são achados esses monumentos, tá? Que é no caso dessa figura aí. Aqui, eu digo que são coleções arqueológicas, são os monumentos que foram achados lá e a gente traz para os acervos, né? Para os locais onde são guardados esses tipos de material, tá bom? Dos museus, documentos. Então, eu vou exemplificar aqui, olha, tá aqui uma coleção arqueológica, né? Aqui aí os restos aí de um dinossauro, né? Fica aí no museu. Eu tenho também aqui, como eu digo, que ele é documentos, arquivos, vídeos, fotos, fotografias, então é tudo isso que estão guardados aí nos museus, ok? Aqui também mais monumentos, tá vendo? Históricos, né, antigos, que são guardados nos museus. Ok, gente? Olha, uma coleção, né, que eu digo que é coleções também, né, eu falo que é coleções, e de fotos, de filme, que é uma coleção de dinheiro, que aparece aí na imagem, ok? Então, gente, é a partir da história desses patrimônios que se forma a história de cada município, ok? A história de cada município, né, apresenta fatos e acontecimentos que vão desde o nascimento até os dias de hoje, que foi o que eu disse lá inicialmente, ok? Então, esses patrimônios que são formados por aspectos naturais, mas também por aspectos culturais, que foram as construções que eu trouxe nos exemplos para vocês, para que vocês possam entender que a história de um município, ela se dá, ela acontece, ela se forma dessa maneira, ok? Então, pessoal, hoje a nossa aula foi essa, né? Sobre aí a formação de um município. No caso, eu exemplifiquei mais aqui sobre a nossa cidade, né? Que é Fortaleza, onde todos nós residem aí, para que vocês possam entender aí melhor, tá bom? Então,
Realizem as atividades propostas no livro de vocês, que eu vou disponibilizar as páginas lá na nossa agenda virtual, ok? Lá na nossa agenda virtual, então vocês aí façam leitura do livro, tá bom? A videoaula que é mais para a gente dar um pontapé inicial aí às atividades, tá bom? E aos conteúdos. Mas quando vocês forem realizar essas atividades, vocês recorram-se aos livros de vocês e façam leituras, ok? Então, galerinha, por hoje é só a nossa aula, né? Um beijo grande e aí no coração de vocês um abraço virtual, né? Eu aqui da telinha e você aí de casa, tá bom? Super beijos e abraços da tia Diana.